Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou pedir para nosso irmão Lúcio, então, fazer a projeção, porque nós queremos, vamos lá, falar sobre as linhas de interpretação da escatologia. Como as igrejas, elas pensam as questões relativas ao fim. O termo escatologia vem de uma palavra grega, duas palavras gregas, na verdade, eschatos, que significa fim, e logel, que significa estudo, estudo acerca das coisas do fim. E quando nós, então, falamos sobre as linhas de interpretação da escatologia, as igrejas sempre vão partir de um pressuposto que diz respeito ao milênio. Então, podemos passar aí. Que dizem respeito ao milênio. E esse milênio tão conhecido, ele é descrito de maneira bem clara no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 10. E o que o texto vai dizer é o seguinte, que existirá no futuro um período em que Satanás será preso após a chamada grande tribulação. Então, a terra passará por uma tribulação, por um período muito difícil, que é descrito em alguns textos, como, por exemplo, Apocalipse, e também Mateus capítulo 24, fala também sobre isso. A terra vai passar por esse período, e após esse período, Satanás ele será preso. E após ele ser preso, Cristo ele reinará durante 1000 anos, visivelmente aqui na terra, com a sua igreja. Após esse período de 1000 anos, Satanás, então, ele será novamente solto para enganar e iludir as nações. E ele vai conseguir o seu intento, porque Satanás ele vai reunir os ímpios, aqueles que derem ouvidos àquilo que ele disse. Ele vai, então, reunir essas pessoas e eles vão marchar contra os santos e contra a cidade santa. Os inimigos de Cristo, então, serão vencidos e lançados no fogo eterno. Isso é o que nós chamamos do juízo final. 20, versículo 10. Então são levantadas algumas perguntas em relação a esse milênio. Esse milênio, ele é literal, de fato, um período de 1000 anos, significa apenas um grande período de tempo. Em que momento esse milênio ocorrerá? É algo futuro? É um símbolo daquilo que nós estamos vivenciando hoje em dia, com o reinado de Cristo, o reino de Deus presente com a igreja aqui na terra? Cristo reinará visivelmente com a igreja aqui na terra. É isso literalmente que o texto quer dizer. E outro, em que momento Cristo virá para buscar a sua igreja? Antes do milênio, depois do milênio, ou então antes da tribulação ou depois da tribulação. Dependendo da resposta daquilo que você acredita, daquilo que você foi ensinado na sua tradição evangélica, você seguirá uma de 3 linhas de interpretação da escatologia. São as 3 mais comuns e mais conhecidas. A primeira, vamos lá, é o chamado pós-milenismo. O pós-milenismo, ele vai dizer o seguinte, que o milênio, ele não é literal, ele é um símbolo. Um símbolo de quê? É um símbolo que se inicia com a primeira vinda de Cristo, aonde Satanás ele já foi aprisionado, e esse período que eles chamam de milênio é o período que se encerrará com o evangelismo de todas as nações. Então, o que é o milênio? Milênio é o que nós estamos vivendo hoje. De acordo com os pós-milenistas, nós já estamos no milênio. E o milênio, então, ele se concretiza quando a igreja ela cumpre a sua tarefa de pregar o evangelho. E com a pregação, com a expansão do evangelho, o mundo ele vai melhorando, ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformando por causa da pregação do evangelho, até que ele fica tão bom que Jesus volta. Esse é o pós-milenismo. Passa aí, Lúcio. E como então é a linha de tempo do pós-milenismo? Nós temos a primeira vinda de Cristo, que aconteceu no início da era cristã. Nós temos o aprisionamento de Satanás, Cristo
quando ele morre, ele aprisiona Satanás e tem início aquilo que a gente chama da era da igreja ou o milênio. Esse período que chama milênio, que para o pós-milenista é aquilo que nós estamos vivendo hoje, ele vai se encerrar com a segunda vinda. O mundo melhora, quando está tudo bem, tudo bom. A maioria do mundo se converte, o que acontece? Cristo ele volta. Aqueles que não se converteram vão ser julgados e condenados e tem início a eternidade. É um ponto de vista bem simples. E como o pastor Eduardo bem chamou a atenção, pós-milenistas são raros, né? Onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. São muito poucos os pós-milenistas, né? O segundo grupo, a segunda maneira de pensar, é o amilenismo. O amilenismo é o pensamento tradicional das igrejas presbiterianas. O que diz o amilenismo? De maneira similar ao pós-milenismo, diz o seguinte, que o milênio é a época atual da igreja. Nós já estamos no milênio, porque o milênio não é um período literal, é um período simbólico. O amilenismo ele tem uma maneira muito própria de interpretar o livro de Apocalipse, diferente de qualquer outra perspectiva. Por isso eles chegam à conclusão de que, na verdade, a igreja ela já está passando pelo milênio, porque Cristo ele foi aprisionado. E esse aprisionamento, na primeira vinda de Cristo, não significa literalmente, mas uma diminuição da sua. É isso que significa. Alguns amilenistas vão dizer o seguinte, que haverá uma grande tribulação. Outros dirão, não haverá uma grande tribulação. Por exemplo, um amilenista que acredita que a igreja vai passar pela tribulação é Augustus Nicodemos. Ele tem estudos em que ele diz que ele acredita que a igreja de fato vai passar pela tribulação. Cristo, então, ele volta após a era da igreja para julgar as nações e dar início à eternidade, segundo o esquema que nós vemos lá no próximo slide. Nós vemos aí, primeira vinda, aprisionamento de Satanás, que significa a diminuição da influência dele. Tem início a era da igreja, que eles chamam de milênio. Após esse período chamado de milênio, começa o período da tribulação. E após, então, a tribulação, Cristo tem a sua segunda vinda para, então, buscar a sua igreja e julgar os ímpios. E nós temos uma terceira opção, que é de longe, é a opção mais conhecida e mais adotada pela grande maioria das igrejas. Dentre elas, igrejas pentecostais, em sua grande maioria, são pré-milenistas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, e batistas. Então, nós temos os pré-milenistas. Vamos lá, Lúcia. É a linha mais comum. Ele crê na existência de um período descrito como milênio, em que Cristo reinará na terra com a sua igreja. Então, são características comuns a todo pré-milenista. Porque o pré-milenista ele se divide ainda em 3 subcategorias que eu vou falar para vocês. Então, o pré-milenista, ele crê, de fato, num período em que Cristo reinará visivelmente na terra com a sua igreja. E a pergunta que vai diferenciar os pré-milenistas é se a igreja passará ou não pela tribulação. Aquele período difícil, onde nós teremos aqui o anticristo, a besta do Apocalipse, né? Todas aquelas convulsões descritas nos livros apocalípticos, né? No Apocalipse de Mateus 24, no próprio texto de Apocalipse, né? A grande questão é, a igreja, ela vai passar por isso ou não vai? E nós temos 3 respostas. Não, a igreja não passa pela tribulação, são chamados pré-tribulacionistas ou pré-tribulacionismo. Sim e não. Por quê? Os mid-tribulacionistas, eles vão dividir esse período em 2 períodos distintos. Tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, 3 anos e meio. Em que momento Cristo volta? No meio. A igreja passa pela tribulação, mas antes de começar a grande tribulação, Cristo ele vem para buscar a sua igreja. E nós temos sim, a igreja passa pela tribulação, são chamados pós-tribulacionistas. A maioria dos batistas, eles são pré-tribulacionistas. Eles acreditam naquilo que nós chamamos de
arrebatamento da igreja. A maioria dos batistas acreditam assim. Por quê? Por causa da influência do que nós chamamos, e pastor Eduardo chamou a atenção para isso, do dispensacionalismo. Aí você pergunta, mas pastor, o que é dispensacionalismo? Olha, uma coisa que eu tenho percebido, e uma mensagem, uma série de reflexões sobre essa, chama a atenção, é que existem muitas coisas que nós não temos condição de falar aqui. Então, o que eu pensei no ano 2022? Criar um PEBA aqui na igreja. O que é PEBA? PEBA é um programa de ensino bíblico aprofundado. Por que o pessoal não fala church? Não fala inglês? Eu decidi falar nordestino. Então, alguns temas que fugirem da nossa compreensão, ou tivermos a necessidade de trabalhar a parte, a gente faz o nosso PEBA aqui na Igreja Batista do Natal. A gente vai se aprofundar. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Tatu Peba, ele cria a casa dele a 2 metros de profundidade. Assim como o crente, ele tem que se aprofundar na Escritura. Eu não gosto, nunca comi peba, não gosto de peba. Para mim é um bicho que tem que ser criado vivo. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro falar sobre o midi-tribulacionismo. Como pensa o pré-milenismo midi-tribulacionista? Cristo arrebatará a sua igreja entre a tribulação e a grande tribulação. Esse é o mesmo caso do pós-milenismo, são raros, muito raros. A igreja, ela passará por aquilo que se chama o princípio das dores, e quando o anticristo se revelar, após 3 anos e meio de tribulação, né, o anticristo se revela e tem início aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Quando ele se revelar, então Cristo ele volta, ele vem para levar a sua igreja. Então a igreja ela passa só pela metade do período, por isso que é mid significa meio. Outros chamam também de mesotribulacionista, que dá o mesmo sentido, é no meio. Após então a igreja ser arrebatada, tem início a grande tribulação, e Cristo volta visivelmente, porque ele já não veio, a gente chama da vinda secreta, ele já não veio secretamente uma vez, ele volta de novo após o período da grande tribulação. Segue então o milênio, onde Cristo reinará com a sua igreja, e após o milênio, ao julgamento, e após o julgamento, a eternidade. Como fica então a linha de tempo do midi-tribulacionista? Fica assim, ó, morte e ressurreição de Jesus, dá início à era da igreja. Ao final da era da igreja, nós temos o início da tribulação, quando após 3 anos e meio do início da tribulação, nós temos a volta de Jesus para buscar a sua igreja, e então se revela o homem da iniquidade, o anticristo aparece na terra, e tem o período da grande tribulação. Ao final da grande tribulação, que é um período de mais 3 anos e meio, nós temos a segunda vinda, agora sim visível, de Cristo, e nós temos então Satanás sendo aprisionado por conta da segunda vinda de Jesus, o início do milênio. A igreja reina com Cristo durante 1000 anos, e após esse reinado, Satanás é solto para enganar as nações. E nós então temos a nossa aí última batalha, chamada Batalha de Gog e Magog, lá em Apocalipse. Os exércitos do anticristo são derrotados, eles são julgados e condenados e lançados ao inferno, e tem início então a eternidade. Esse é o pensamento do midi-tribulacionista. Agora nós vamos falar do pensamento da maioria dos batistas, por influência do dispensacionalismo, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Está vendo aí? A maioria de vocês são, às vezes sem nem saber. Primeiro, olha só, quando a gente fala de pré-milenismo dispensacionalista, é porque ele é pré-tribulacionista, ou seja, ele acredita que a igreja não passará pela tribulação. Aquele período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, a igreja ela vai ser levada no que a gente chama de 2 fases. Então, quando a Bíblia fala da volta de Cristo, está falando de uma volta em 2 fases distintas. A primeira fase é uma fase secreta, por isso que alguns usam a expressão rapto. É o rapto da igreja, que acontece antes da tribulação, que nós chamamos de arrebatamento. Aquele filme Deixados para Trás, né? Trata sobre essa realidade. Então nós temos
um outro retorno de Cristo, agora não mais secreto, mas visível, onde a Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará. Pronto, seria a segunda fase do retorno de Cristo de maneira visível após a tribulação. Eles então creem em duas ressurreições, porque por ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer? Os mortos serão ressuscitados. E após então o milênio, o que vai acontecer? Os mortos serão ressuscitados novamente, os que morreram durante o período da tribulação e do milênio. E eles também têm uma percepção de que igreja e Israel são instituições completamente diferentes. São dois povos que até hoje Deus ele trata de maneira distinta. Uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. E então, após a tribulação, quando Cristo volta, Cristo ele reina com a igreja durante o milênio. Satanás é preso, nós temos então aquele período de 1000 anos em que Cristo reina com a igreja sem a presença do diabo. Após isso ele é solto, tem a guerra e começa a eternidade. Vamos lá, a linha de tempo como ficaria? Nós temos... Oi? A primeira vinda, Cristo ele vem nas nuvens, só quem vai ver é a igreja. Ele vem até, como diz, metade do caminho. Quando ele chega na metade do caminho, ele chama a igreja. E a igreja sobe para estar com ele, ninguém vê. É uma vinda invisível. Ele está lá no céu, ele vem descendo, a igreja encontra com ele, e eles vão então para os ares. É o que pensa. Seria uma vinda em duas fases. Porque ele vem uma vez e vem outra, isso não tem como negar. Então olha só como seria, nós temos aí a morte e a ressurreição, que inicia a era da igreja, e nós temos então, está vendo ali segunda vinda de Cristo, divididas em duas fases, uma fase invisível e a outra visível. Quem acredita no arrebatamento da igreja só pode crer dessa maneira, porque a Bíblia fala que ele virá visivelmente para os incrédulos verão. Então se ele vem de uma maneira invisível, obviamente ele vem outra vez de maneira visível. Então nós temos uma segunda vinda de Cristo, dividida entre a visível e a invisível. E o que existe entre eles? O período da tribulação e da grande tribulação. A igreja então, ela é arrebatada no início da segunda vinda. Nós temos o período da tribulação, da grande tribulação. Depois então, Cristo vem visivelmente, Satanás é preso e tem início o período do milênio. Após esse período de milênio em que Cristo reina visivelmente com sua igreja aqui na terra, Satanás ele é solto para incitar as nações contra o povo de Deus. Ele é solto, tem início a última batalha. Essa batalha Satanás ele perde pela intervenção exclusiva de Jesus. Eles perdem a batalha. E tem início o que a gente chama de julgamento ou juízo final, que em Apocalipse é chamado do julgamento do grande trono branco. Então esse julgamento, ele vai conduzir Satanás e os ímpios para o inferno e os justos para a vida eterna. É o que nós chamamos do início da eternidade. Essa é a opção pré-dispensacionalista. Se você acredita no arrebatamento da igreja, antes da tribulação, você é um pré-tribulacionista dispensacionalista. Você era alguma coisa que você nem sabia o nome. Aí você pergunta, pastor, e você é o quê? Eu tenho graves problemas com dispensacionalismo. Eu não acredito na doutrina, na teologia dispensacionalista. Eu acredito naquilo que nós chamamos de doutrina pactual ou aliancista, que quando a gente for para o nosso PEBA, aí a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá certo? Como eu acredito? Eu acredito dessa maneira. Terceiro ponto, pré-milenismo histórico. Ele é pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja passará pela tribulação. Eu, particularmente, eu acredito que estamos aqui e aqui ficaremos mesmo após a manifestação do anticristo. Cristo, ele retornará visivelmente após a tribulação. Eu não acredito no arrebatamento da igreja. Eu não acredito por quê?
nós não encontramos na Escritura nenhum texto que de fato diga que Cristo vem de maneira invisível. Não tem. Ah, mas a Bíblia diz que ele vem como ladrão. De fato, ele diz com respeito às épocas, ele vem como ladrão. A época, a data, de maneira repentina, de maneira súbita, não da forma como um ladrão. É o dia, não a maneira. Então, olha só, a igreja ela vai passar pela tribulação e haverão duas ressurreições, uma após a tribulação e outra após o milênio. Satanás, então, será preso por ocasião da segunda vinda de Cristo, que reinará com sua igreja por um longo período de tempo. Por quê? Eu não acredito no milênio literal. Eu acho que ele está falando de um período longo de tempo, muito tempo, mas não literal. Alguns pré-milenistas dispensacionalistas e históricos também acreditam assim, que não é um milênio literal. Satanás será preso por ocasião da segunda vinda e reinará com a sua igreja por um longo período de tempo. Após este tempo, Satanás será solto para enganar as nações, que se levantarão contra os santos e serão derrotados. E após então essa derrota, haverá um juízo final e a eternidade. Olha só como é que fica a linha de tempo do pré-milenismo histórico. Fica assim, ó. Morte e ressurreição de Jesus, tem a era da igreja. E perceba que a era da igreja se estende até a grande tribulação. A igreja estará aqui durante esse período. Após a grande tribulação, nós temos então a segunda vinda de Cristo, como diz Mateus 24, visivelmente, para que as pessoas vejam, todo olho verá. E a segunda vinda então faz com que Satanás seja realmente preso, não é uma diminuição de influência, é uma prisão. Ele deixa as pessoas seguirem, claro, as tendências pecaminosas, mas ele não tenta mais as pessoas. Claro, a sociedade melhora, as pessoas melhoram, mas muitos não serão transformados, porque não vão aceitar a Jesus nesse período de milênio. Satanás é preso, tem início o reinado de Cristo com a igreja aqui na terra. Após esse período, Satanás ele é solto para tentar novamente as nações e tem, em pouco tempo, ele levanta os ímpios contra a igreja, contra o povo de Deus, ele é derrotado na última batalha, ele é julgado, condenado ao fogo eterno no inferno juntamente com os ímpios, e os santos, então, os justos, entram na eternidade com Cristo. Esses são, então, os três pensamentos. Tem muita coisa aí, muita lacuna, como eu falei, não dá para falar de tudo, né? A gente pode ver outro momento para abordar alguns detalhes. Se você quiser, no grupo da igreja, pessoalmente me perguntar um detalhe, pode perguntar que a gente responde à parte. Mas a gente não tem condição de falar sobre tudo isso. O que nós queremos abordar é aquilo que tradicionalmente é a visão comum à maioria das pessoas. Então, por exemplo, eu não acredito no arrebatamento secreto da igreja, mas todos nós acreditamos que Cristo virá visivelmente para esse mundo. Então, ao invés de falar do arrebatamento secreto, vamos falar daquilo que é comum, a volta visível de Jesus, né? Todo mundo, né, até aquela pessoa que acredita que Cristo vai levar a igreja antes da tribulação, fala sobre os sinais do fim. Então nós vamos falar dos sinais do fim, mesmo que um pré-tribulacionista não devesse se preocupar com isso. Porque se Cristo vem para buscar a sua igreja antes, por que eu preciso me preocupar com os sinais do fim? Se a vinda é repentina, por que eu tenho que estar vigilante? Então nós vamos abordar aqueles temas que são mais comuns. Eu quero convidar você, nós vamos falar um pouco sobre o fim dos tempos. Como diz lá na epístola de 1 João, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Em 1 João, não no Evangelho, a epístola de 1 João, nós vamos ler o capítulo 2, 18 a 25, porque nós queremos falar sobre o tempo hoje, falando sobre a nossa era. Primeira João capítulo 2, do 18 ao 25. Acharam? Vamos lá.
Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifestado que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A pergunta que todo mundo faz: quando começa o fim? Quando o fim vem? Quando nós devemos então esperar o cumprimento de todas aquelas promessas para alguns e ameaças para outros? Quando será então o fim? Ora, João, ele tem muito a nos ensinar acerca do fim dos tempos. Porque ele, João, foi o escritor, na verdade, o único escritor bíblico que usa o termo anticristo. Só o apóstolo João usa esse termo. E essa expressão anticristo é a junção de duas expressões, duas palavras gregas. O prefixo anti ou ante no grego, que pode significar contra, ou também pode significar no lugar de. Então, o anticristo não é apenas alguém que vai se colocar contra Cristo, mas aquela pessoa que vai tentar se colocar no lugar do Cristo. O objetivo, então, é o engano. E isso deve ser feito da maneira mais convincente possível. Por isso, o anticristo, como nós lemos no texto de Apocalipse, é alguém que é capaz de operar milagres, de ter autoridade, de seduzir religiosamente as pessoas, porque ele não apenas se opõe a, mas se coloca no lugar de. E é feito então pelo apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 18, um grande alerta. Qual é o grande alerta que João faz no versículo 18? Esta é a última hora. Se você perguntasse, quando o fim vem? Quando começa o fim? O que João tem para lhe dizer é que o fim já começou, é que ele já está aí, já estamos na fase descrita pelo apóstolo João como o final dos tempos. Isso começou, sabe quando? Há cerca de 1900 anos atrás, quando Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, e então tem-se o início daquilo que nós chamamos de final dos tempos. Quando ele volta para o Pai, o tempo do seu retorno começa a contar, porque isso é o fim. O fim não é a manifestação do anticristo, o fim não é o surgimento de uma maldade nunca vista. O fim para a igreja é a volta do Senhor. E quando começa a segunda vinda? Quando a primeira se concretiza. Então Cristo, ele ascende aos céus, ele volta para o Pai, e quando ele volta para o Pai, então começa a se marcar o tempo da sua segunda vinda. Esse tempo do nosso encontro com o Senhor. O que marca a nossa expectativa do fim não são os eventos finais, mas o nosso desejo sublime de nos encontrarmos com o Senhor, como diz Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, às vistas deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E quando eles, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia,
homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então a expectativa, o aguardo do fim, não é o aguardo do julgamento dos ímpios, mas é o retorno bendito do Senhor, que há de trazer juntamente com ele a expectativa e a esperança da eternidade. E João, então, ele diz que o fim já começou. Nós já estamos há 1900 anos no aguardo e na expectativa da concretização da segunda volta, da segunda vinda de Cristo. Então, esse tempo que nós vivemos já era por João, no final do primeiro século, cerca de 85 a 90 depois de Cristo, já era conhecido como fim. Eles já experimentavam o fim. E qual é então o grande sinal que marca que nós estamos na época do fim? Uma das grandes marcas do final dos tempos é a manifestação do anticristo, é o sinal, não é o fim. O fim é o retorno, é a conclusão da esperança da igreja. É o fim desse presente século, dessa presente era. Mas um dos grandes sinais da proximidade do fim era a manifestação do anticristo. Ou como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que João então nos ensina é que a manifestação do anticristo é precedida pela manifestação de vários pequenos anticristos. Isso era comum naquela época e é comum ainda hoje. Quem são esses homens descritos por João como anticristos? Como pessoas que não são ainda a grande manifestação dessa criatura satânica e diabólica, mas de alguma maneira representam tudo aquilo que o diabo representa. Olha só como João descreve. Esses anticristos, eles se infiltram na igreja. Aonde eles estão? Eles não estão no cabaré, não estão no carnatal, eles não estão na política, eles não estão nos terreiros de candomblé, eles não estão nas seitas, eles estão dentro da igreja. O lugar onde esses anticristos que fazem tão mal e trazem tanto prejuízo à igreja, eles estão dentro da igreja do Senhor. Ocupando púlpitos, ocupando departamentos, ocupando ministérios, falando, tendo microfone, se dirigindo às pessoas, nas diretorias, nos bancos, ensinando as crianças, falando aos idosos, evangelizando, estão espalhados, eles são semeados ali pelo próprio diabo, estão ali por causa do diabo. E olha o que João fala como é interessante na época dele, eles são muitos. São muitos. Isso não é de chocar você, não é de lhe preocupar que na igreja do Senhor o diabo não poderia deixar de fazer isso. Semear entre o povo de Deus aqueles seus anjos, digamos assim, aquelas pessoas que têm como propósito, objetivo, deturpar, destruir a igreja por dentro. São muitos. E eles saem da igreja, na verdade, sem nunca terem pertencido a ela. Saíram por quê? Porque não eram dos nossos. A gente sabe que pastor lamenta quando o membro sai da igreja. Só que tem alguns que você tem que bater palma, soltar rojão quando vai embora. Porque mais se assemelham a anticristo do que ao próprio Cristo. Trazem confusão, trazem dissensão, trazem divisão, ensinam falsas doutrinas, coisas erradas que muitas vezes, por conta de um amor que nós declaramos ter, aceitamos esse tipo de coisa. A sua sedutora pregação é pura mentira. Falam bonito, falam agradável, têm o domínio da retórica, o domínio da tecnologia, sabem se expressar muito bem através de um Facebook, do YouTube, chamam as pessoas dos termos mais lindos e belos,
citam a Escritura simplesmente para seduzir as pessoas com seus falsos ensinos. Negam as verdades fundamentais. Ele fala: quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem conhece a verdade jamais será enganado pela mentira. Versículo 21. Vocês conhecem a verdade. Quem conhece a Escritura não é iludido, enganado pela mentira desses anticristos que têm andado e caminhado e ocupado vários e vários canais aí de internet seduzindo crentes. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha me visto pregar, ela disse assim para mim: interessante a maneira como você prega, parece. Eu disse: ou você não entendeu o que eu prego, ou você não entendeu o que Edir Macedo prega. As duas uma, irmã. Duas coisas completamente diferentes. Eu não sei se ela falou na intenção de me elogiar ou de me ofender. Eu quero acreditar que foi de ofender. Pregação e ensino da palavra deve fortalecer a consciência, aguçar a inteligência, aprofundar conhecimentos para que não sejamos alvos da mentira. É para expor a palavra, para as pessoas se apropriarem desse conteúdo que está tão bem descrito e falado aqui na palavra do Senhor. Então, como os pregadores de hoje fazem, eles preparam as pessoas para serem pessoas de sucesso, para cuidarem dos seus corpos, para terem uma boa consciência social, para serem bons profissionais, para terem uma autoestima elevada, para terem realização pessoal, para destravarem os seus potenciais. Agora tem essa expressão. Eu não vejo problema, nada disso, de a pessoa se cuidar fisicamente, de ser boa da cabeça, de ser um funcionário bom, de ser próspero. Eu não tenho problema com isso. Mas não pode simplesmente tratar disso sem deixar de alimentar as ovelhas com as convicções da palavra. Aquilo que é fundamental, aquilo que protege as pessoas contra a mentira. Que as pessoas sejam fundamentadas uma convicção profunda, arraigada, como Peba é para construir a palavra lá fundo. Onde estão aqueles que negaram a Cristo, sentados nos bancos da igreja, vindo mensagem após mensagem? Qual é a grande segurança do povo de Deus? Versículo 24. Nossa segurança está em, primeiro, termos o Espírito Santo. Versículo 20. Vocês têm a unção que vem do Santo. A igreja, o crente genuíno, ele não é derrotado pelas mentiras, porque ele conhece a verdade e ele tem o Espírito. O que significa? Que esses anticristos, eles não têm o Espírito. Pregam bem, falam bem, se dirigem bem à igreja, dirigem bem uma igreja, enchem uma igreja, tudo isso. Uma vez conversando com um pastor, que foi meu orientador na universidade, tratando sobre alguns assuntos, batista. Ele disse: olha, esse negócio de diabo, eu não acredito em diabo. Isso é uma grande metáfora da maldade humana. Sou batista admirado pelos batistas. Filho de pastor tradicional batista. Batista da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Ocupam os púlpitos, as escolas dominicais. Quando eu era novo convertido, uma das primeiras aulas de escola dominical que eu tive, falando sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A pessoa que me dava aula disse: olha, queridos, eu quero falar que aqui não teve milagre nenhum. O que aconteceu foi que cada um decidiu tirar o peixe e o pão que estava escondido e não compartilhar, negando o milagre de Jesus. Todos nós, queridos, somos ungidos pela presença do Espírito. E nós, então, precisamos entender e valorizar a presença do Espírito em nós. E, além disso, nos apegar ao que nos dá segurança. O apóstolo João, ele sabe o que foi ensinado àquelas pessoas e ele então pode dizer, permaneça naquilo que você aprendeu.
Permaneça naquilo que você aprendeu. Dependendo do pregador na atualidade, como diz algum, a Bíblia precisa ser atualizada. Dependendo do pregador na atualidade, nós precisamos dizer: esqueça tudo que ele ensinou. Esqueça. Alguns não vale a pena ouvir, e se você ouviu, você precisa fazer esforço para esquecer o que você aprendeu. Típico desse mundo em transformação, as pessoas buscam pregações divertidas, as pessoas vão para a igreja atrás de entretenimento. Música boa, estacionamento fácil, ar-condicionado e uma pregação não incomode muito, mas ajude a viver aquele dia a dia. Pessoas procuram pregações divertidas, culto de entretenimento, sermão psicológico, exposições antropocêntricas. Os temas de sucesso hoje em dia é autoestima, vitória, prosperidade, crescimento pessoal. Por isso que os pastores são tão superficiais e evitam temas polêmicos e ofensivos. Teve uma vez eu no Facebook, conversando com um pastor amigo meu, ele fez uma postagem, eu achei aquela postagem, você não sabe o que é? Sabe, você fica na dúvida, mas eu perguntei, mas me diga o seguinte, você é arminiano ou você é calvinista? Aí disse, olha, eu não sou nenhum dos dois. Ele era, mas ele não queria dizer. E eu perguntei, fale para mim 5 minutos de Jesus. Eu vou falar se você é arminiano ou calvinista. Porque não é problema a pessoa ser arminiana. Não é problema ser calvinista. O problema é que as pessoas não querem mais falar sobre essas coisas porque elas não querem perder o seu público. Estão acovardados porque é mais importante do que ter personalidade e dizer claramente aquilo que acredita. Eu penso assim, é dessa maneira, essa minha teologia, é isso que eu penso. Elas querem atrair pessoas, por isso não vamos tocar em temas polêmicos. Não vamos falar sobre coisas profundas da Bíblia, sobre coisas profundas do conhecimento de Deus. Vamos então manter todos numa mediana ignorância. E as pessoas saem satisfeitas, né? Tem culto de algumas igrejas que é como comer miojo. Miojo tem gosto bom? Tem. Eu gosto de miojo. Enche a barriga? Amigo, é 4 horas para digerir aquele negócio e olhe lá. Agora, alimenta? Não alimenta. Não alimenta. Tem pastor que prega igual estivesse dando miojo para as ovelhas. Evitam polêmicas, não tem personalidade doutrinária. Você não sabe no que acredita. Se está conversando com o assembleano, fala em língua. Se está conversando com o batista, vai falar sobre estatuto. Se está conversando com o presbiteriano, vai falar da confissão de fé. Você acredita em quê? Acredita em tudo. Não é assim, queridos? E a gente se acostuma com esse tipo de coisa. Porque igreja hoje é igual programa de televisão. Se você é da esquerda, você vai ligar na CNN. Se você é de direita, você vai ligar na Jovem Pan. Você decide, escolhe o que você quer. Só o que tem por aí é programa de televisão. Só o que tem por aí é igreja. É igual você vai naqueles fast food, ou então você vai naqueles restaurantes, né, no quilo, self-service, você escolhe só o que você quiser. Por exemplo, tem os que eu gosto. Se um dia eu estou mais para baixo, eu escuto fulano. Estou mais para cima, eu escolho ciclano. Eu estou hoje eu amanheci reflexivo. Então eu vou estudar fulano de tal. Então eu escolho aquilo que eu quero. Por que eu tenho que ser obrigado a todo domingo ouvir o mesmo pastor? Por que eu sou obrigado a todo domingo ouvir o que o pastor Anderson fala? Sinal dos tempos, amados. Aonde está a segurança, segundo o apóstolo João? Naquela palavra que originalmente lhes foi ensinada. Que tem fundamento na Escritura, naquela pregação cristocêntrica, que enfatiza a palavra de Deus. Eu acho tão interessante, eu estava essa semana ouvindo um pregador, às vezes eu gosto de sofrer, aí eu disse, não, eu vou ver
aquilo que as pessoas normalmente gostam de assistir. E ele começou assim: meu lindo e minha linda. Esse, oh, meu Deus, se esse homem conhecesse o coração das pessoas, não diria isso. Meu lindo e minha linda. Os anticristos aparecem, o tempo do fim se aproxima e o que a igreja faz? Se apega à verdade. Deveria ser o estímulo para a igreja a proximidade do anticristo, conhecer mais a Cristo na palavra, mas não faz. Qual é a grande esperança? Versículo 25. Permanecer fiel dentro desse contexto não é fácil. Não é fácil, amados. Ouvir uma pregação de 40 minutos, uma pregação de 50 minutos, 60, uma hora. Aquele sermão que entra em profundidade, o pastor não vai massagear seu ego, não vai chamar você de lindo, linda, não vai dizer que você é maravilhoso, perfeito, que você é o ouro mais puro que o ouro, né, de Ofir, vai sacar em um texto distorcido da palavra para dizer que você é a melhor pessoa desse mundo. É difícil você ouvir isso, mas o que a Bíblia fala é que não é fácil perseverar. Por isso que a Bíblia não brinca quando diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque perseverança, na minha ótica pós-tribulacionista, é sofrer toda a perseguição do anticristo. E quem for de Jesus vai perseverar. Ou, se for o caso, morrerá por causa da sua fé. Quem não for, vai abandonar o evangelho. Porque nunca foi. Saiu porque nunca foi. Permanecer fiel não é fácil. Não foi fácil para João, porque João escreveu numa época de perseguição. A época da igreja do Novo Testamento foi uma época de perseguição. Tanto que eles tinham uma vívida expectativa da manifestação breve do Senhor. Para eles já viviam o tempo da tribulação. Talvez, queridos, a vida eterna nos pareça algo tão distante hoje em dia, dada a nossa condição de conforto, de estabilidade, de gratificação perante as nossas pequenas vitórias do dia a dia. Então, para que eu vou esperar o fim se aqui está tão bom? É como eu conheci um rapaz que dizia: eu queria que Jesus voltasse, mas só depois de eu casar. Está tão bom, tanta coisa boa para experimentar, tanta praia para curtir, tanto doce gostoso para a gente experimentar nessa vida, tanto churrasco por aí. Por que eu vou ter essa expectativa da volta de Cristo? Por que eu vou me preocupar com a minha santificação pessoal? Por que eu vou me preocupar em falar do evangelho para alguém? Por que eu vou me preocupar no serviço? Está tão distante isso, está tão sem concretude, sem algo real. Poxa, há 1900 anos que ele falou que voltava e não voltou. E a nossa, então, expectativa se torna como aqueles gracejos dos ímpios. Cadê os sinais da sua vinda? Nós somos deslumbrados pelos grandes prazeres passageiros dessa vida. E conforme, queridos, as coisas se tornam mais e mais difíceis, a igreja, então, ela vai sendo purificada e santificada. Aquilo causa impacto. Você soube, fulano de tal estava pregando o evangelho, foi preso. Você soube, fulano de tal tinha um canal no YouTube falando sobre Jesus, cancelaram o canal dele. Isso é o princípio da perseguição que há de vir sobre a igreja do Senhor. Não porque crente é de direita, mas porque crente prega o evangelho. Porque vale a pena permanecer nele. Por que vale a pena permanecer nele, custe o que custar? Por causa da promessa que ele nos fez. Como diz o versículo 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Por isso, vale a pena perder a vida para ganhar a vida eterna. O próprio João, ele faz isso de uma maneira enfática. Ele diz assim no versículo 25, essa é a promessa que ele mesmo fez. Esse ele mesmo no grego é enfático. Ele mesmo, ele assumiu as responsabilidades de cumprir essa promessa. Foi ele que fez, independente da minha capacidade. Ele fez porque ele quis. E o próprio João, muitas vezes, já ouviu essa promessa.
João, o escritor do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47, diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem estava lá para ouvir isso? João. Quem falou? Jesus. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem falou isso? Jesus. Quem ouviu? João. Ele está falando aquilo que ele ouviu tantas vezes do Mestre Jesus. A promessa que ele nos fez é a vida eterna. Por isso que lá em Apocalipse, os que têm Jesus, que pelo menos assim como eu acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, não hesitarão em manter a sua posição de crentes em Jesus, mediante a ameaça de perderem a própria vida, porque a promessa da vida eterna é muito. Concluindo, quero fazer 2 aplicações. Primeiro, nós já estamos no tempo do fim. E esse tempo se estenderá até o fim finalmente chegar. Aqueles que ainda aguardam a manifestação de alguma coisa para manterem vivas as suas expectativas acerca do retorno e manifestação do Senhor estão completamente enganados. Obviamente, com o passar e decorrer do tempo, os sinais que aguardamos para a manifestação do fim ainda se acumularão. Mas nós hoje já estamos experimentando uma época que nós podemos chamar da época. Os tempos de prova já estão aqui. Os tempos do teste da nossa fidelidade ao Senhor já estão aqui. Segundo, ouçamos o alerta dado por João, porque um dos grandes sinais da proximidade do fim são os anticristos que saem pelo mundo afora, travestidos de crentes, pregando um falso ensino e um falso evangelho. Eu fico muito preocupado, muito preocupado, quando muitos pastores que eu conheço se relacionam de maneira irmanada com adventistas do sétimo dia. Para mim, a igreja adventista é uma seita, que ela ensina não está em acordo com a palavra. Tem gente que compartilha comigo, né, aquele que é arqueólogo, não sei como é que é o nome daquele homem que é arqueólogo, enfim, não lembro o nome. Eu fico muito preocupado, porque o conhecimento do adventismo não está de acordo com a palavra do Senhor. Vamos ter cuidado com os falsos cristos, com os falsos mestres e falsos profetas. Suas palavras são lisonjeiras, atrativas e animadoras. Mas se não estiverem de acordo com a verdade, pode rejeitar. Não vai lhe fazer mal nenhum dar um não. Suas palavras são como doces, com gotas de um veneno mortal. São boas, são versículos da Bíblia, mas sempre nelas tem algum veneno mortal. Proteja a sua vida, fundamentado naquilo que diz a Escritura, a palavra de Deus. Os tempos estão aí. Os anticristos estão aí pelo mundo afora. Quisera que todo anticristo se declarasse Jesus como aquele Henri Cristo, né? Disse que é a reencarnação de Jesus. Aí é fácil identificar. Bom demais. Se todo mundo fosse assim, se todo falso Cristo fosse assim, era bom de identificar. Ruim é quando ele está sentado do nosso lado, quando ele vai para um pequeno grupo com a gente. Aí é mais difícil. Aí tem que ser o escrutínio da palavra do Senhor para identificar aqueles ensinos que são. Eles estão por aí. Nós precisamos ser zelosos com o conhecimento da Escritura para o bem da nossa própria alma.